Possibilidade de alimento. Hoje, o melhor que tem no mercado, né, o mais disponível, são camundongos e mercol. Aí, o mercol, capuz, ratos, né, camundongos e ratos. É o que normalmente o mercado tem para oferecer. É o mais prático. Pô, Vini, posso alimentar o meu bicho assim para a vida inteira? Pode. Numa boa, cara. O bicho vai ser feliz a vida toda. É rato e camundongo. É pequeno, é camundongo. É grande, é rato. Posso alimentar com um filhote de mercol do tamanho de um camundongo adulto? Pode, cara, pode alimentar. Só se liga nessa questão de peso, tamanho da serpente e a variação que eu vou entrar daqui a pouco, tá, gente? Vai ter regra, tá? Fica tranquilo. Mas aí tem outras possibilidades. Tem camundongo, tem mercol, tem capuz, tem rato, tem gerbil. Quem não sabe da malandragem, vou entregar o ouro para vocês aqui, né? A urinazinha do gerbil muito cheirosa, tem umas cobras que é tipo perfume, sacou? Então, assim, minha cobra não quer comer, só tem o rato, cara, perfumezinho de urina de gerbil na cabeça, oferece lá aquele cheirinho muda, é tipo o filé mignon das serpentes. Pô, mas o gerbil é chato, então, por isso que é o filé mignon, cara, é mais escasso e tal. Mas eu não quero usar o gerbil, não precisa, mas saiba que tem essa possibilidade quando você passar perrengue de alimentação. Porquinho da Índia, preá, é mais barato. É mais barato uma preá grande do que um rato grande. Um preá de 400 gramas é mais barato do que um mercol de 400 gramas. O que que tem de ruim na preá? Pelo. Pelo grosso. Parece um cachorro, parece um bicho com pelo grosso, parece um gambá de pelo grosso. E aí, quando tu alimenta com a cobra que não está acostumada a comer um bicho de pelo grosso, ela tem dificuldade em digerir. E às vezes, ela faz um regurgito de pelo. Ela não regurgita porque ela passou mal, ela regurgitou porque era tanto pelo que ela preferiu mandar por cima do que metabolizar para mandar por baixo. Cara, só que não vai nem passar por baixo, já vou botar para fora logo. E fede muito, né? E não é legal assim, mas é uma possibilidade. E aí levantei até uma questão disso, conversando essa semana com uma galera, de que deve haver, e aí é um pulo do gato, deve haver uma espécie de porco-inglês sem pelo também. Então, se criar espécies de porco-inglês sem pelo, você uniu o útil ao agradável, né? Se o preço for bom, ele é mais barato que o rato, é tão nutritivo quanto e não tem o pelo. Resolveu o problema, dá preá pelada para tua cobra. Minha cobra come preá pelada. E vai nessa linha. Coelho é uma opção também. O que que eu trago de insight com relação ao coelho? O coelho, anatomicamente, ele não é legal, porque ele é barrigudo, né? Tanto que você vê a música lá do coelho, comeu uma cenoura com casca e tudo, fiquei mais forte, fiquei barrigudo. O coelho é barrigudo, de natureza. Então, dependendo do tamanho da serpente e do tamanho do coelho, a cabeça passa e a barriga não passa. E ela fica com aquela chupeta gigante presa, e aí, pô, aí tu começa a entrar naquele desespero. Eu tô falando que eu tô revivendo momentos da minha vida. Você começa a entrar naquele desespero, que você tem um coelho pela metade para dentro, metade para fora. Na época eu era criança, né, moleque, né? Tinha gasto dinheiro para comprar o coelho, não tinha dinheiro para comprar outro, e não sabia o que fazer depois com o corpo, porque ela não vai comer. E aí você entra naquela seara. Então tenha só cuidado com o coelho. Pô, mas a minha piton é gigante, cara. O coelho para ela é pinto. Então dá o coelho de boa. Não precisa se preocupar com isso. Principalmente coelho vivo, porque ele ainda tá com alguns gases, alimentos ali e tal, e a barriga dele fica bem dilatada. Coelho já abatido e já congelado anatomicamente é mais tranquilo, tá? E temos também as opções de codorna, frangos e outras aves, tá? Por que que normalmente as pessoas não gostam muito de alimentar com aves? Porque as aves são muito mais parasitadas do que os outros animais, principalmente pela questão de manejo mesmo dos criadouros, tá? E como é que a gente resolve isso? Congelamento. Então, se você tiver a opção de alimentar com aves e outros animais, congela 30 dias. Você garante uma redução muito grande, se não total, de problemas de saúde para a tua serpente. E aí depois você descongela naquele processozinho legal e aí depois você alimenta a serpente, tá? Eu botei outras aves aqui pelo seguinte, não me orgulho disso, mas como eu sou um cara bem transparente, eu vou trazer para vocês experiências da minha vida de alimentar serpente, tá? Para que vocês não se sintam, às vezes, únicos de fazer algumas coisas que vocês não se orgulham, mas que vocês entendam que o mundo real é o mundo real. Eu tinha serpentes como hortulanos, tá? Eu tinha os hortulanos, dificuldade de arrumar camundongos, e na época era muito mais barato comprar periquito australiano.
Então, as minhas hortulanos se alimentavam com periquito australiano, porque era mais barato que o camundongo na época. Na verdade, não era nem porque era mais barato, era mais fácil de eu comprar periquito australiano do que comprar camundongo, do que achar o camundongo. Manon também tem uns passarinhos menores, então assim, pássaros que são baratos, né, são bons, né, boas opções para você alimentar a serpente. O negócio das aves é que elas são uma carne mais magra, né? Tem muita pena e é uma carne mais magra. Então assim, é legal, mas não é. E existe também uma outra linha que diz que, é legal. Não era nessa hora que eu ia falar, não, mas eu vou falar agora, depois eu não falo. É, Tem um estudo saindo agora do Butantan, do Otávio Marques, e até quem me trouxe isso foi o Roberto. Tem um estudo saindo agora no Butantan relacionado a bótropos insulares, né, a jararaquilhoa, criada em cativeiro, em comparação com a bótropos insulares, criadas não, que vivem na ilha de Queimada Grande, em São Paulo. O que acontece? A dieta delas lá é estritamente de aves. Então, é uma carne mais magra, é uma oferta teoricamente sazonal ali de alimentação, então elas vivem mais. As bótobas insulares do Butantã, que são alimentadas com ratos, têm uma média de vida entre 8 e 10 anos para começar a bater pino. Então, quando chega a 8 ou 10 anos, elas começam a ter problemas hepáticos, intestinais, ali, alguns problemas ali relacionados a excesso de gordura. E aí a primeira linha da pesquisa é que elas se alimentam de alimentos mais gordurosos, mais ricos em energia, no caso dos ratos. Isso faz com que elas armazenem mais energia do que elas precisam e acabem morrendo, sobrecarregando os órgãos delas. Outra linha que vai ser um segundo momento que também tem é o seguinte: lá na Ilha de Queimada Grande, elas comem mais ou menos 3 vezes por ano. Então, o espaço de alimentação delas é muito grande. E isso faz com que elas consigam digerir e aproveitar aquela energia toda que elas armazenaram. E aí, isso vai ser um outro estudo que vai sair mais lá para frente. Mas isso mostra, cara, que o Butantan tem sei lá quantos anos, agora de cabeça realmente eu não sei quantos anos o Butantan tem, mas é muito. E um estudo tão simples desse, tá? Um acesso à queimada grande que eles têm há tanto tempo, mas um estudo tão simples desse, pelo que eu entendi, é a primeira vez que está saindo, sabe? De estudar questão de metabolismo de bótubas insulares. Então, isso mostra o quão novo é toda essa questão de alimentação, né? Os gringos lá fora têm uma outra realidade, estudos há muito mais tempo, e a gente aqui tem essa realidade um pouco diferente, né, com relação a isso. Mas essa é é um insight com relação a aves e mamíferos na alimentação, tá? Então, fica ligado nessa. Dá para alimentar. E tem uma outra parada também que eu queria falar. Algumas pessoas defendem que a caninana, por ser um animal que tem o hábito de se alimentar por aves e tal, é legal, é interessante você variar a alimentação. A gente sabe que outras serpentes, como milk snakes, também têm hábitos de comer outras serpentes e também têm hábitos de comer lagartos. Então, às vezes, quando a tua milk snake está com dificuldade de pegar uma presa batida, um camundongo e tal, você oferta um lagartinho, por exemplo, e ela pega o lagartinho e depois volta a comer normal. E aí sempre o lugar onde você tem que pensar é qual é o potencial de parasitose que pode ter nesse lagarto para eu alimentar minha serpente. E aí pode ser que um lagarto congelado durante 30 dias você reduz esse risco e você alimente a serpente. Né? Em que momento eu decido arriscar alimentar minha serpente com um lagartinho, com uma lagartixa, com uma ave, congelado ou não congelado, ao invés de alimentar com um bicho que é mais seguro. E aí, tem a ver com quanto tempo teu bicho está sem comer, qual é o teu grau de desespero e o quanto você está afim de se arriscar, tá? Não tem muito certo e errado, não julgo, tá? Cada um pode ter o livre-arbítrio de chegar, não tem problema, desde que você siga os parâmetros ali de bicho saudável ou bicho gordo, tá? E mantenha lá como é que é o nome? Revisões periódicas na autorizada lá com a tua serpente, para que você tenha certeza que está tudo bem por dentro. Tem até umas ultras e uns processos veterinários que você pode fazer com a serpente, que você consegue ver a quantidade de gordura visceral, né? A quantidade de gordura que ela está armazenando lá, para ver se está demais, o bicho está gordo, ou para ver se está tudo ideal, está tudo bem e o bicho está magro.
Dentro da comunidade, a gente tem o Theo. O Theo é uma BCC. E o Theo é da Lana. Ela não está aqui agora, mas é da comunidade. E o Theo não pega peso, assim, vamos chamar. O Theo não engorda. O Theo não engordava. O Theo comia pra caramba. O Theo não engordava. O bicho é saudável, a beça, crescendo legal. Tá lá num nível maneiro e o bicho não engorda. O Theo, ele não tem terrário. O Theo vive solto na casa. Então, ele anda muito. Ele queima muito. Ele gasta muita energia e não virou um geboião, um gordão. Porque ele anda muito. Então, até a questão de crescimento dele nesse processo todo foi um pouco. é, é, segurou um pouquinho, tá? Porque ele queima de outra forma a energia que ele usaria para crescer. Isso é uma questão legal, sabe? De você pensar também. Jiboia na natureza, não sei quem tem o hábito de acompanhar as jiboias na natureza, elas são mais crossfiteiras, sabe? Elas são mais magras, são mais altas, são mais esguias, porque elas costumam andar, né? O bicho tem que passar para lá e para cá, não é tão fácil assim, abriu a tampa do terrário tem rato. Né? Então o bicho costuma andar mais. Então essas variações são bem legais a gente trazer para discussão, beleza? Então, beleza, vamos chegar na parte que vocês tanto querem. Eu vou tirar aqui, vou parar de compartilhar, tá? Pessoal, eu queria que todo mundo abrisse a câmera agora para a gente poder seguir em frente. Todo mundo que tiver de roupa, abrir a câmera para a gente poder seguir em frente, né? E aí eu vou falar uma coisa, Pedro. Cara, eu queria te dizer o seguinte, Pedro. É a primeira vez que eu te vejo de camisa, tá? Então eu tô te achando muito diferente. Tá? É a primeira vez que eu vejo você de camisa. E tô achando estranho, cara. Mas tá tudo bem, tá? Eu acho muito maneiro essa tua forma de. Meu irmão, é vida como ela é, cara. Deve estar frio aí, né? Então, você bota a camisa que não pega pra resfriar. Mas acho bem maneiro. Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tô trazendo aqui algumas questões de passo a passo, com quantidades, pensando nisso tudo que eu passei aqui para vocês, de como é que algumas pessoas fazem para alimentar as serpentes. E aí, aqui nesse caso aqui, eu separei três pessoas, quatro pessoas, na verdade, que eu estou incluído nelas, mas são três pessoas e a minha opinião de como é que eu faço aqui, tá? Um é o Jorge, do Brasil Répteis, que é um criador comercial, como é que ele faz na questão da alimentação deles, das serpentes dele. Eu gosto muito da forma que ele faz, eu gosto muito dos bichos do Jorge, eu gosto muito do cuidado que ele tem com os bichos. E, enfim, por isso eu trouxe os cuidados dele. O outro é o Michael, lá nos Estados Unidos, e aí é exatamente para trazer uma quebra de paradigma e um ponto de vista de quem não está no Brasil. Sacou? Isso é legal, assim. Como é que os gringos têm lá? Inclusive, dentro da parada do Michael, vocês vão ver tem, que tem a opinião dos gringos e tem ele sendo conservador dentro dos gringos. Porque os gringos mais raiz lá, o redneck lá, eles ainda são mais agressivos na questão da alimentação. E a gente aqui é muito mais conservador. Estou trazendo também a opinião, e aí essa aqui é legal, porque um é um criadouro comercial no Brasil, o outro é um criadouro comercial na Gringolândia, o outro é o ponto de vista do Alberto, que é do Butantan. Então, é uma forma de manejo alimentar do Butantan. E vocês têm que pensar que é bicho pra caramba, comida pra caramba, a gente alimentando o tempo todo. Então, tem uma otimização também de tempo. E o quarto sou eu, que não sou comercial, não sou. Enfim, sou uma pessoa que cria como pet. São os meus animais, meus pessoais, de pet, da minha casa e baseado no que eu acompanhei durante esse período todo da minha vida e trazendo algumas questões que são bem legais. Tá? Então, são quatro pontos importantes. Aí, tem 122 anos, tem o Butantan, boa. São quatro pontos de vista interessantes. E não tem. Dentro desses quatro, você vai ver que tem variações, não tem certo e errado, tem ponto de vista. É interessante a gente ter esses ranges de quantidade bem aberto e o potencial de até onde a gente pode ir e sempre observando, tá, gente? Não é porque se alimentar alimenta uma vez por mês, o teu bicho está gordo, cara, uma vez por mês está fazendo alguma coisa errada, cara. Tem alguma parada errada com o bicho. Ou o bicho está apertado num lugar, ou o bicho está recebendo comida demais uma vez por mês, ou mas eu faço essa vida inteira. Não, beleza, vai ter um dia que ele vai morrer e aí vai parar de fazer. Então, assim, é para salvar a longevidade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entrar agora no ponto que a maioria da galera queria ver, que é o ponto de como é que cada um faz a alimentação, certo? Começando com o Jorge, do Brasil Raptors. Vamos lá. Beleza.
Esse aqui eu tirei o. Só para fazer uma ressalva na questão do Jorge, ele tem um nível acima, tá? Ele tem um nível acima que são os filhotes, muito filhotinhos. Tá? Assim, tipo assim, as duas primeiras alimentações dos bichinhos. E aí eu não trouxe porque é presa viva, tal, tem um lancezinho, e depois aqui todo mundo com presa batida, e que normalmente é quando vai chegar na casa de vocês. Na verdade, vai chegar até um pouquinho depois. Então, o que que o Jorge faz? Para animais filhotes, ele alimenta eles a cada 7 dias, tá? Então é uma vez por semana, variando entre 15% e 20% do peso do animal, né? Então, se a cobra pesa lá, cara, não vou fazer a conta de cabeça agora. A matemática é assim, só tem adulto aqui. O bicho pesa X gramas, ele alimenta com 15% do peso que o bicho come. Pronto. A cada 7 dias. E é assim que ele faz. Para as BCCs, a partir do quinto mês, tá? E aí ele vai levando isso aí, cara, até o quinto mês, tá? E vai brincando ali dentro com esse rangezinho de presas, tá? Pô, mas aí eu não tenho o rato que pesa exatamente a quantidade. Você pode dar dois. Inclusive, uma dúvida de uma das pessoas que está aqui é, cara, como é que eu faço para dar dois ratos? Vou passar como é que eu faço. Eu uso a técnica do trenzinho. A técnica do trenzinho é a seguinte: você vai dar o primeiro rato para a cobra comer. Ela vai pegar o primeiro rato. Quando ela estiver quase terminando de engolir o primeiro rato, sabe aquela esticada final para o rabo entrar? Aquela esticada final da cauda, assim, quando ela dá a esticada, você vai vir devagarinho com a cabeça do rato já embicada e vai só encostar, para que ela automaticamente sinta que tem uma próxima coisa entrando e aí ela vai começar a engolir e vai continuar. Pô, mas aí são três ratos, cara, bota um vagão novo. Quando tiver quase no final, bota o terceiro, que vai ser bem rápido e o bicho não vai parar de comer. Salvo se você já fez isso e por algum motivo o bicho parou de comer e aí deu um problema gigantesco. Eu dificilmente, na verdade, eu não me lembro de ter nunca visto isso acontecer, mas pode ser que aconteça, porque nada é impossível. Mas essa é a ideia, tá? Vai no trenzinho que você vai mandar bem. E também é melhor você reduzir o tamanho da porção do que entregar tudo de uma vez só, né? Então, se o bicho tem que comer 100 gramas, é melhor que ele coma dois animais de 50 gramas do que ele coma um bichão de 100 gramas. Ah, mas tem problema dele comer um bichão de 100 gramas? Ah, não. Teu bicho tá com a saúde boa, é legal, então isso aqui não, não tem problema. Mas estudos dizem que metaboliza muito melhor as porções menores. No processo de digestão, é melhor assim, tá? Então, a BCC a partir de 5 meses, ele começa a alimentar a cada 12 dias, né, entre 10 e 12 dias, mantém 15 e 20%. Você vai ver que a proporção é sempre a mesma, 15 e 20%. As epícrates, elas têm um metabolismo mais alto. Ali está escrito 209 dias, mas foi um erro de digitação. É bom que não está aqui, ó, dá até para consertar aqui. Se ninguém tirou foto, pronto, ninguém viu mais, já era. É de 8 a 9 dias. Ele dá uma diminuída nisso, tá? Ele bota um pouco mais para mais curto esse intervalo, porque elas são mais gulosas e têm um metabolismo mais rápido. E os animais adultos, ele alimenta entre 15 e 21 dias, de 10 a 20% por alimentação. Poxa, mas como é que você decide quando é 10 e quando é 20%? Levando em consideração tudo aquilo que eu falei. Você olha para o bicho, vê se o bicho está com cara de gordo, vê a época do ano, vê a temperatura, tá perto de cruzar, não tá, o bicho tá acumulando, não tá, tá parado, tá andando. Leva em consideração qual é o teu objetivo nisso tudo, leve em consideração tudo isso e trabalha dentro desse range de alimentação. Poxa, mas eu queria que a minha BCC crescesse menos. Tá, cara, então mantém ali de 10, 15% a cada 10, 12 dias, dá uma reduzida, trabalha com a faixa mais baixa, entende o metabolismo dela, tá? Acho que é bobeira a gente fazer isso, que a gente não é criador comercial, então não tem porquê a gente botar o bicho comendo menos, mas enfim, pode fazer numa boa, sabe? Que não vai atrapalhar em nada. Essa aqui é a opinião do Jorge, tá? Achei bem coerente com próximo do que todo mundo faz aqui, né? As únicas diferenças aqui que eu posso trazer, que normalmente o pessoal fala, é que normalmente é 15 dias, de 15 em 15 dias. A gente tem na cabeça o negócio de 15 em 15 dias. E aí, quando a gente vê algo que é um pouco, pô, mas de 8 em 8, de 12 em 12, que isso? Cara, de verdade, um dia, 2 dias, 3 dias a mais não vai fazer diferença pro bicho no curto prazo.
tá? Não vai fazer de verdade. Caraca, esqueci, tem gente que morre, morre tudo. Era com 15 dias, eu, pô, dormi domingo, deu 16, e agora? Cara, dá comida pro bicho. Não morre por causa disso, tá? Não morre. Beleza, Michael lá dos Estados Unidos. O Michael tem uma parada muito legal. E aqui, o Michael, ele tem uma linha de raciocínio semelhante à linha de raciocínio que eu tenho. E que o Jorge também tem, tá? Porque ele cria bastante tempo. Mas ele traz muito mais para a questão de percentual, porque como ele é veterinário e tem essa questão de ter um criatório, e as pessoas costumam perguntar muito essa questão de percentual, então ele traz uma questão de percentual mais de fácil percepção. Ele bate muito no percentual. O Michael, ele tem uma questão muito mais de olhar para o bicho e conseguir interpretar pelo tamanho do bicho quanto é mais ou menos a quantidade de comida que o bicho está se alimentando. Então, como é que ele pensa? Isso é legal, tá? Como é que ele pensa? Os filhotes que ele vai vender, se liga nessa, os filhotes que ele vai botar para venda, ele alimenta a cada 21 dias, tá? Com animais, com neonatos, tá? E eles, os filhotes dele ficam muito pouco tempo com ele, tá? Então é com neonatos. E aí ele vai no meio que no olhômetro, ele dá uma quantidade certa que é em torno aí dos 15%, tá? Pela quantidade de ratos e tal. Estou trazendo para a gente poder tangibilizar, mas ele alimenta com intervalos de 21 dias. E uma quantidade sempre bem próxima do menor para o bicho dele não crescer muito rápido, porque é filhote, e os clientes dele querem filhote, e os bichos não esquentam muito com ele. Então ele, como tem um drive comercial, ele mantém mais o estoque de ratos dele para os bichos dele, da coleção dele, e não quer que os filhotes pequenos, que os filhotes de venda cresçam muito. Então ele segura um pouco os alimentos. Para os filhotes de consumo próprio dele, que ele precisa que cresçam rápido para reproduzir, ele alimenta com a mesma quantidade a cada 7 dias. Então, olha só, o percentual, né? Vamos dizer assim. Claro que ali não é a mesma quantidade, né? Tipo, se o cara dá dois ratos de uma vez para a cobra a cada 21 dias, ele vai dar dois ratos a cada uma semana, não. Ele baixa um pouco essa proporção, mas ele alimenta muito mais. Tá? O bicho com um intervalo muito maior para que o bicho tenha essa pressão de crescimento a cada 7 dias. Filhotinhos próprios dele. Quando os bichos dele são jovens, ele mantém entre 10 e 15 dias, naquela linha também de fazer o bicho crescer rápido. Se ele sente que o bicho digere muito, e aí o Michael é assim mesmo, tá, pessoal? Ele não tem percentuais de tamanho do bicho. Ele olha para o bicho e vê que vai dar um volume suficiente, dependendo da idade do bicho, e o bicho vai metabolizar aquilo e comeu, passou no trato, defecou, dá de novo. E os bichos, e no intervalo menor, para os bichos crescerem mais. Os jovens lá, vamos botar entre 10 e 15 dias, de 15 a 20%, mais ou menos em linha com o nosso aqui. Aí o bicho dele ficou grande e está na coleção dele para reprodução. As fêmeas adultas ele alimenta com um Mercol large, que é um Mercol grande, que é um Mercolzão lá de 400 gramas, 300, 500 e poucas gramas. A gente sabe que tem uns que chegam até 600 gramas, mas o bicho já começa a ficar muito obeso, aquela história toda, mas são bichos grandes. Então ele alimenta a cada 15 dias para que o bicho dele tenha lá, principalmente pensando em fêmea, tá, gente? Fêmea que vai reproduzir, qual é o lance da fêmea que vai reproduzir? Ela tem que gerar volume, ela tem que ficar meio gorduchinha porque ela vai reproduzir. Então ela tem que estar pronta para na hora que ela for ter os ovos, botar os ovos ou botar os filhotes dela, ela possa gerar esses embriões, ela tem uma reserva para poder queimar de gordura para gerar esses animais novos, esses filhotes, para que os ovos não fiquem atrésicos e para que ela reproduza o máximo possível, porque, pô, é um criador comercial, então tem que dar bicho. E depois o bicho não pode morrer. Então, ele tem que se recuperar bem, então por isso tem uma questão de alimentação maior. Agora, se o nosso bicho não vai reproduzir, para que a gente vai superalimentar ele? Só para dar problema depois no futuro, tá? E aí, cuidado que as fêmeas são gulosas, porque elas têm o drive de reprodução, tá? Então, cuidado. A Macarena, por exemplo, se eu alimentar com eu acho que se eu alimentar a Macarena todo dia, ela come todo dia. Ela tá sempre com fome. Ela termina de comer 5 ratos. Eu bato no vidro, ela vem pegar o sexto, cara. Eu não alimento porque eu sei que ela já está satisfeita. Mas ela é gulosa. E os machos adultos dele lá, ele alimenta a cada 21 dias. Então, olha só, ele aumentou o espaço de alimentação. E com os ratos adultos, small, que eles chamam. Que são ratos menores e mais leves.
Tá? Então, só para você ver, ele aumenta o espaço e diminui a comida. Por quê? Ele precisa de machos pequenos que ocupem menos espaço. Ele já colocou o bicho para reproduzir em 2 anos lá. Tá? Em 2 anos, o bicho ficou adulto, reproduziu e teve filhote. A gente sabe que normalmente o pessoal espera um pouquinho mais, mas ele já teve lá. Principalmente macho, né? Entrou na fase, já está reproduzindo, já bota para reproduzir, porque a fêmea é onde está a maior preocupação nessa questão toda. Aqui vem um negócio legal, tá? Aqui tem um ourozinho, tá? Aqui tem mais um ourozinho. Colubrídeos. Lá na gringa, os gringos, os redneck lá, os gringos de verdade, eles alimentam os colubrídeos de 2 em 2 dias, com 15 a 20% do peso deles. Então, assim, dá comida à vera mesmo, que ele daria a cada 15 dias e tal, ele dá de 2 em 2 dias. E é assim, comeu. Eu botei até ali se defecou, alimentou, mas o que a gente tinha combinado era comeu, cagou, alimentou. Cagou, alimentou. Botou, saiu, dá de novo. E aí, a cada 2 dias, a gente sabe que o metabolismo dos colibris é muito mais acelerado. Ele é um pouco mais conservador, ele alimenta de 3 em 3 dias. Tá? Ele dá 24 horas ali a mais para poder fazer essa alimentação. E aí, drive galera de criadouro comercial para poder botar os bichos para jogo, tá? Para vender. Aqui a gente estava até falando, a gente fez um podcast com o Michael, na verdade foi um workshop na comunidade com o Michael, em que ele estava falando da Phyllodes baroni. E ele trouxe essas questões da Barone, que a Barone ela é um bicho que hoje em dia você não acha legalizada para comprar, mas que veio para o Brasil muito na década de 90. Eu tive até 2 exemplares. Um amigo meu conseguiu reproduzir na época, e a gente ficou com os bichos e tal. Tive 2 exemplares da Barone. A Phyllodes baroni é uma que tem um narizinho legal, assim, um bicho bem legal. Ele é até obstógrafo, sabe? Ele até tem uma toxina, mas eu não deixei de morder, ninguém sofreu acidente, ninguém morreu. Mas ela tem uma toxinazinha, um bicho que tem que tomar um certo cuidado. Mas o bicho come muito. Ele é muito comilão e metaboliza muito rápido. De verdade, é tipo cobra d'água. Sabe? Diego aí, Marcelo. Cobra d'água come e faz cocô muito rápido. E é mais ou menos assim, tá? E aí ele leva de 3 em 3 dias. Então, falamos lá em cima de Python e Boídeo, e aí ele trouxe a ressalva das Pythons de cabeça pequena, que você tem que tomar cuidado com essa questão de tamanho do alimento. Alguém também perguntou com relação a tamanho de alimento no questionário lá, poxa, como é que eu sei o tamanho do alimento sem ser pelo peso? E aí, eu não tenho uma regra para te passar de para medir com paquímetro, comprimento do bicho e tal, não sei o quê. É meio que assim, cara, olha para a presa, tá? Olha, você sabe que a serpente vai esticar a mandíbula dela até um certo padrão, né? Ela dá uma esticada boa lá. Estica pra caraca mesmo. Mas não pensa no máximo, pensa numa forma normal. Olha a presa, olha a cabeça da cobra e pensa, poxa, é uma jiboia cabeçuda? Ela vai engolir essa presa numa boa. É uma epícrate cabecinha? É melhor eu fracionar isso aqui um pouquinho mais. De fato, é possível que o bicho vai engolir. Lembra sempre da história do coelho. Tu olha o coelho, tu acha que a cabeça passa, mas a barriga às vezes não passa. Então é muito mais do feeling, de coisa que você vai pegar com o tempo. Tem coisa, cara, que é com o tempo. Vou trazer até uma coisa que eu falo eventualmente que é interessante. Cara, para você. Tem uma coisa chamada chá. O chá é uma sigla para a galera de desenvolvimento pessoal que tem a ver com desenvolver uma. Como é que é? Não é uma habilidade, não. Você desenvolve uma competência. Tá? Tem a ver com desenvolvimento de competência. O chá é conhecimento, habilidade, atitude. Vão ter coisas que você vai achar nos livros, isso é conhecimento. Então, estudar em livros, ser acadêmico, buscar informação técnica, isso é conhecimento. Só isso não resolve a tua vida. Tem uma outra coisa que se chama habilidade. É o quanto você põe em prática esse conhecimento. Por isso que é tão importante você ter o conhecimento e também ter a habilidade, praticar. A tua prática é muito bom. Normalmente tem 2 formas de você errar, né? Tem uma forma boa de você errar, né? Tem uma forma boa de errar e tem uma forma ruim de errar. Como é que é a forma ruim de errar? É quando você põe em prática e você erra. Essa é a pior forma de errar. É a forma que você mais aprende, mas é a pior forma, é a forma menos inteligente de você errar. É com o teu próprio erro, porque isso te custa dinheiro, tempo e demora para você depois acertar, tá? Qual é a melhor forma de errar? É você aprender de você errar, é errar com o erro dos outros. Por exemplo, você fala com alguém que praticou e o cara fala, meu irmão,
tem uma armadilha nessa parada aqui que o cara do livro não sabia, porque aqui no Rio de Janeiro a temperatura no dia tá 18 graus, no dia seguinte tá 37. E para esse cara, ele mora no Nordeste, ele não usa nem o aquecedor. Então, assim, deu mole quando ele escreveu esse artigo. Estou pegando aqui um negócio só para ficar esdrúxulo. Então, é você errar com o erro dos outros. Você economiza tempo, dinheiro e acerta mais rápido. E tem a atitude, que é você colocar em prática. Então, é você estudou e botou em prática o que você sabe. Você junta essas três, você desenvolve uma competência. Você sabe o conhecimento técnico, você busca a habilidade sua ou de outra pessoa e você tem atitude para implementar. Então, ó, tem a cobra, tá com dúvida no tamanho do rato, vai dando um rato menor e vai testando, até chegar no rato lá que você acha que já daquele lá já está forçando demais. Pronto, conseguiu responder essa pergunta, beleza? Espero que eu tenha respondido a pergunta dessa forma e aí já fica um conhecimento para vocês também, além disso, chá, conhecimento, habilidade, atitude, é o que você precisa para desenvolver uma competência, tá? Os três são muito importantes. Sem qualquer um dos três, você vai demorar e às vezes não vai conseguir desenvolver a sua competência. Alberto, no Butantan. Como é que eles fazem no Butantan? Lembrando que tem bicho pra caramba para alimentar. Os filhotes, eles alimentam a cada 15 dias com 20% do peso, tá? Os adultos, eles alimentam a cada 30 dias com 30% do peso, sempre colocando de forma fracionada. Ao invés dele colocar um ratão de X quilos ou X gramas, ele fraciona em dois ou três menores, para facilitar a digestão e deixa o bicho lá 30 dias sem alimentar. Colubrídeos, eles alimentam a cada 7 ou 10 dias com 15% e 20% do peso. Tá? Entra nesse processo todo. Existem outras literaturas que dizem que colubrídeos, no começo da vida, você alimenta a cada 5 dias, depois você alimenta a cada 10 dias, depois, na fase adulta, você alimenta a cada 15 dias. Cara, podem fazer variações nisso tudo, tá? São ideias que podem ser seguidas aqui. Aqui, eu trouxe aqui a observação da Botrops insulares, que eu já passei para vocês, e é isso aqui mesmo, ó. Quando você diminui o espaço físico do bicho, era isso mesmo. Você acelera o trânsito intestinal. Então, animais acondicionados em caixas pequenas aceleram o trânsito intestinal, defecam mais rápido e absorvem menos nutrientes daquele alimento. Isso aqui que eu trouxe para vocês é uma observação da equipe técnica do Instituto Butantan, que não está, até onde eu entendi, em nenhum artigo científico. Tá? Então, isso aqui é algo que foi observado lá nos bastidores do Instituto Vital Brasil. Essas informações de bastidores são informações que a gente, na comunidade, compartilha o tempo todo e tem uma aceleração muito grande nesse processo. Até uma outra coisa que o Alberto trouxe para mim nesse fechamento aqui foi que, e aí não é uma crítica, tá, pessoal? É uma reflexão. A galera muito analítica, as pessoas muito mais novas, que estão vindo agora muito analíticas, isso tem um lado bom pra caramba, elas são menos fazedoras. Então, muita gente trava porque não achou ou algum lugar escrevendo, dizendo que é para fazer daquele jeito. Então, na dúvida, elas travam. Ou não conheceram uma pessoa que fala assim, cara, faz que eu compro o risco. Então, as pessoas analíticas costumam travar e não fazer. E aí acabam tendo um problema futuro pela falta de informação. E dentro desse mundo de serpentes, dendrobates, de herpetocultura como um todo, que é algo muito novo para o Brasil, e nós somos, a juventude hoje, a galera hoje é muito analítica, a gente está com uma galera que está se bloqueando e está travando, sabe? Porque não é fazedora. Os americanos são fazedores. Na dúvida, ele bota para fazer e aprende com o erro que vai dar. A gente aqui costuma, na dúvida, travar e deixar dar um outro tipo de problema porque a gente não tem uma informação que diz lá, faz assim, porque assim vai dar certo. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse conteúdo é assim, a minha linha de raciocínio é construir conceitos para que a gente possa olhar para a situação, analisar ela e fazer, e executar, para não ter um problema maior no futuro. Tá? Então, por isso que é importante ter essa questão técnica, ter a questão da habilidade também nesse processo todo, mas vocês desenvolverem a capacidade de vocês avaliarem uma situação e agirem de acordo com o que vocês acham
estatisticamente é a melhor forma de agir. E se errar, cara, tentar errar rápido ou errar pouco, tá? Para poder andar para frente. Isso aqui é um outro insight também que é de várias paradas. E aí aqui estou trazendo a minha forma de alimentação, que ela é cheia desses lugares variáveis, tá? Mas tem uma base, tá? Tem uma base científica por trás, mas é cheia desses lugares variados. Como é que eu alimento as minhas serpentes filhotes aqui em casa? Primeira coisa, qual é o meu objetivo? Bichos grandes, que bichos aproveitem a fase de crescimento da vida deles. Então eu quero realmente entupir eles de comida no começo da vida, para que eles cresçam o mais rápido e o máximo possível. E a gente sabe que nos 2 primeiros anos isso é o mais importante para o bicho crescer. E aí tem artigo científico, sim, dizendo que isso é verdade, tá? Quanto mais oferta de alimento o bicho tem nos 2 primeiros anos, maior ele fica, considerando as questões de predisposição genética e ambiente, enfim, saúde do bicho. Mas eu considero que o bicho ele tem que crescer o máximo que ele puder. Então, meus bichos são treinados para crescer. Então, eu vou lá e alimento a cada, às vezes, um intervalo de 5 dias. Se eu sentir que o bicho demorou muito para metabolizar aquilo ali, para diminuir, a próxima eu estico um pouquinho mais para 7 dias. Se eu sentir que ali agarrou alguma coisa, eu alimento para 7, eu aumento para 10 dias. Mas a minha ideia é sempre manter perto dos 5 e 7 dias. 5 e 7. Alimentei, vi que o bicho digeriu rápido, o cocô está com a cara boa, o bicho está felizão já de novo, pronto para comer? Vai comer de novo. Poxa, Vili, mas aí você não vai poder pegar ele. Não vou, porque eu não pego. A minha ideia não é ficar manuseando serpente aqui em casa. Eu tenho. E aí é o meu ritmo de vida. Eu tenho um monte de coisa para fazer que não me dá essa vontade de ficar manuseando os bichos o tempo todo. Eu manuseio meus bichos, às vezes, tem uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias, quando é muito, mas normalmente é uma vez por mês. Esse dia na comunidade eu ganhei. Foi o Mazinho. O Mazinho falou: Poxa, Vili, você tá deixando de lado a garota, né? A BCC. Você não está dando atenção para ela porque você não fala dela. E eu não falo dela porque, como ela está nessa fase inicial de alimentação para crescer, cara, eu praticamente não pego ela. Então ela fica só com a cabeça de fora do substrato, tomando comida ali. E aí eu tiro ela nessa hora, vejo como é que tá o corpo, não, tá legal aqui. Volta lá. Antes de alimentar, dou uma tiradinha de leve, tá legal, bota lá, mas manusear não manuseio. Então eu alimento bastante ela. A Macarena, que está na fase adulta, e meus bichos adultos, eu alimento a cada 15 dias com 15 ou 20%. E aí você vai ver que a grande verdade é que está todo mundo em linha, com uma média de 30% para bicho adulto, né? O Jorge alimenta fracionado, o Alberto alimenta de uma vez só, o Michael alimenta fracionado, eu estou fracionando aqui, mas está todo mundo dentro desse lugar. Provavelmente o Alberto não fraciona, porque com a quantidade de bicho que tem no Butantan, caraca, se ele alimentar a cada 15 dias o bicho adulto, vai ser alimentação o tempo todo. É uma outra coisa que eles vão deixar de fazer. Então, quando eles alimentam a cada 30 dias, isso ajuda bastante eles. Um outro fator interessante que eu quero trazer para vocês, quando eu era mais novo, lá antes de vir esse boom agora do mercado de serpentes pet, eu dava um intervalo muito maior para alimentar as minhas serpentes. E principalmente porque eu não tinha. Bom, primeiro que eu não era adulto, não trabalhava, não tinha dinheiro, e essa é uma questão financeira. Então, como eu era um garoto novo lá e tal, não tinha um trabalho, tinha pouco dinheiro, e meu pai, eu tinha que escolher o que eu ia pedir dinheiro para ele, e eu não gastava meu pedido todo com rato, né? Eu gastava, pedia outras coisas também. Pedia Lego, pedia, às vezes, depois quando fui mais velho, pedia dinheiro para outras coisas. Mas eu tinha pouco dinheiro, então não conseguia comprar tanto alimento. E nessa época, tinha um agravante maior que não era fácil arrumar alimento para a cobra. Então, isso me atrapalhava a conseguir mais alimento. Então, eu alimentava menos. E meus bichos viveram muito, cara, muito. Eu tive bichos que viveram bastante. E nessa época, era muito fácil ter bicho. Então, eu cometi o erro de não ter bichos durante longo prazo. Hoje eu vejo que, pô, eu tive moluros, eu tive hortulanos, eu tive os bichos gringos, eu tive a oportunidade de comprar reticulatos, legalizada. Eu tive a oportunidade de comprar Blood Python. Eu tive a oportunidade de comprar Python Ball a R$ 150, que era legalizada. Python Moluros a R$ 200. É, Python curtos a R$ 200. Eu tive lá, comprei algumas e não fiquei com elas. Iam ser bichos que eu ia poder ter até hoje e provavelmente não estar vivos. Né? 30 anos, os bichos iam estar aqui comigo. Mas eu não tinha essa cabeça e acabei vendendo meus bichos. Até deixar outro ensinamento.
vocês tiverem a oportunidade de ficar com os bichos para sempre, fiquem. Tá? Então, por isso eu alimentava menos. Hoje eu alimento assim. Colubrídeos, eu mantenho aqui, trouxe uma observação que para mim de 7 a 10 dias, de 15 a 20% é algo que eu faço. Eu vario minha alimentação entre as estações do ano. Quando está mais frio, eu aumento o intervalo. E quando está mais quente, eu encurto o intervalo. Tá? Isso eu faço de fato. E condições físicas e comportamentais do bicho. Se o bicho tá, eu vejo que o bicho está gordo, eu reduzo a quantidade de alimento e aumento o intervalo. Se eu vejo que o bicho pode engordar mais, eu faço ele engordar. E a ideia é essa, para que ele cresça. Só que quando está crescendo, ele engorda menos. Beleza? Silvia, pode se desmutar e perguntar. Boa noite. Consegue desmutar? Show. Agora sim. Olha Boa noite, só. pessoal. Bom, em relação à temperatura, você falou que nos dias mais frios você reduz o tamanho da alimentação e tal. Uma dúvida ou uma curiosidade que eu tenho é, como nos terrários tem a temperatura constante, quer dizer, variável de 26 a 30, 31 graus, isso se mantém, mesmo no inverno. No verão não chega porque, como está calor, não atinge os 25, 26 graus para ligar a lâmpada. Mas se mantém nessa temperatura. Então, eu mantenho sempre a mesma faixa de peso do alimento. É porque eu aqui eu não tenho aquecimento de ambiente, eu tenho aquecimento da placa. Então eu no entorno não fica tão quente. E aí eu gosto de Entendi. fazer algumas variações porque e aí é porque eu gosto, tá? Eu gosto de deixar ela sentir que está rolando uma diferença de temperatura. Então, assim, na época de mais frio, eu não mantenho tão quente o termostato. Eu dou uma variadazinha dele para ficar ali 28, 30 graus. Eu sei que no verão fica mais de 30 graus, que a temperatura externa aqui fica maior, sabe? Então tem uma temperaturazinha. Aí eu aproveito isso para poder alimentar ela mais. Aí quando chega o inverno, eu alimento um pouco menos, sim, até mesmo para dar uma. É como se eu estivesse dando um estresse, né, sem estressar, de variação de nutrientes, de variação de alimento. É mais porque eu tenho um drive também de dieta que, enfim, quando você tem um determinado estresse de alimentação, né, você reduz a oferta. Quando você volta a alimentar muito, você aumenta a taxa de absorção, porque o corpo pensa assim, caramba, estava meio escasso de comida e agora voltou a fase em que a comida está abundante. Deixa eu aproveitar o máximo possível para eu dar uma alimentada melhor. Mas é uma linha que eu faço aqui, tá? Assim, a galera, pelo que eu acompanho, mantém mais ou menos sempre tudo igual e tá tudo bem. Importante, mais importante desse lance é a questão da gordura do bicho, tá? Tá gordo Ah, ou tá magro. É esse que eu acho que é o pulo do gato. entendi, obrigada. E aproveitando e mostrando para vocês a casinha nova da Rubi, olha, Pô, ficou bonito pra caramba, o Silvio. Ficou da muito Rubi maneiro. e a da Safira. Quando eu vi a primeira vez que você botou, eu falei assim, caraca, eu não tinha percebido que o terrário era tão grande. Aí depois eu É, lembrei que você tinha trocado. eu troquei essa semana. Ficou muito Ai, maneiro. obrigada, obrigada, obrigada. Valeu, Silvio. Fala aí, Mazinho. Opa, boa noite. Tá ficando cheio de prateleira aí, Mazinho. É porque vai ter a mudança, né? Aqui lembra que ficava os DVDs, Aí ficava os DVDs, é. aí vai sair daqui pro Terrário entrar. Show. Então, eu tive uma dúvida essa semana. Você já me tirou essa dúvida na sua fala, mas aí ela acabou surgindo uma outra que tem a ver. Eu vi você alimentando a Macarena. E aí, quando eu vi você alimentando a Macarena, porque a Macarena ela é mais velha que o Patrick, mesma espécie, no caso. É. Você dando um ratinho pequenininho, eu falei, peraí, cara, eu dou um bicho, um bitelão já pro Patrick. Como é que ela tá se alimentando só disso? E aí aqui você falou que na verdade ela come cinco, né? E fica querendo o sexto, porque você falou que ela é muito faminta, etc e tal. Até aí eu falei, então eu já entendi porque eu tô dando um rato grande e ele dando um pequeno. É porque você só mostrou o vídeo dela comendo o primeiro, imagino eu. Mas a minha dúvida é o seguinte, porque você falou assim que é melhor dar fracionado, no caso, dividido do que o inteiro. Por quê? Se ela Tem vai a comer. ver com a, tem a ver com a quantidade de energia.
que ela vai gastar para começar a digerir. Tem uma curva de consumo de energia da digestão, tipo assim, porque para ela digerir, ela precisa gastar energia. E aí foram feitos alguns testes que demonstraram que quando você fraciona o alimento, ela tem um custo energético menor e ela tem uma absorção melhor. Esse estudo é aquele estudo que teve lá no Butantan, que o Alberto tá para trazer para a gente, que eu cobrei ele essa semana. Eu falei, pô, Alberto, traz semana que vem. Aí ele vai trazer semana que vem essa parada para mostrar para a gente o gráfico e trazer isso de uma forma mais científica, na verdade. Mas o insight é esse. Quando você fraciona, é melhor você dar 100 gramas dividido por 2 do que dar um bicho de 100 gramas. É mais ou menos assim, falando a grosso modo, sabe? Mas dentro do estômago não vai ser a mesma coisa? Por Mas exemplo, anatomicamente, o bicho fica de uma forma diferente, sabe? E aí, cara, tem algum lugar que eu não vou conseguir explicar cientificamente por que isso faz sentido. Mas é um fato. Isso é um fato baseado em um dado. Quando você fraciona, o bicho absorve melhor. E aí, com certeza, vai ter uma questão lá de metabolização e tudo mais e tal, para fazer mais sentido. Mas a ideia é essa. então o que você falou é o seguinte, então, por exemplo, se eu tenho que dar dentro da alimentação, eu tenho que dar 100, por exemplo, 100 gramas. Então, ao invés de eu dar um alimento de 100 gramas, eu vou dar esse alimento, sei lá, 5 de 20 no mesmo dia, seria isso. Faz diferença para ela. Não precisa chegar nesse extremo, sabe? Assim, Não, porque só para tentar entender, porque a minha preocupação maior está sendo nos maiores, que já comem bichos assim grandes, assim. Então, é nesse que é a minha dúvida. No caso, então, dividir esse peso por 3 ou por 4, sei lá, de maneira que chegue no peso ideal. Mas é melhor, então, para o animal do que ele comer um inteiro, um bitelão. É isso? é melhor você fracionar. E o processo de digestão dele é mais, acho que é mais linear, é mais brando, é mais aproveitoso, talvez seja a palavra aproveitoso, melhor, mas é melhor, tá? Faz sentido você fracionar do que dar um bichão. Tanto que ele alimenta lá, né, uma vez por mês, 30%. O Jorge alimenta a cada 15 dias, entre 15 e 20 e 15 e 20. Então, no final das contas, dá os mesmos 30% do mês. E o Jorge. E aí também, na verdade, eles chegam lá também num outro lugar, que é um lugar mais lá na frente, que é diferente do nosso lugar de hoje. Que é, pô, os bichos deles são grandes de verdade, sabe? E aí você entra nesse lugar de alimento grande de verdade, que é um ratão. Então é melhor você dar ratos menores do que dar um mega ratão. Sacou? No caso aqui da Macarena, eu vou te dizer que é o seguinte: ela comeu naquele dia 5 ou 6 camundongos daquele tamanho. E eu também percebo que quando eu alimento ela, primeiro que é mais fácil de engolir, tá? Aí vamos pensar no processo de comer. É mais fácil de engolir. Para mim é mais prático. Ocupa menos espaço na minha geladeira, teoricamente, assim. É melhor eu comprar fracionado do que ter que comprar uns ratões maiores. No final das contas, eu nunca fiz a conta, mas não sei se é mais barato ou mais caro. Mas também tem uma outra derivação disso tudo. Aqueles camundongos, na minha visão na hora lá, também soaram menores do que eu gostaria que tivesse. Então, assim, o meu próximo pedido, até inclusive, ele já vai ser de ratos maiores, tá? Tem um lugar desse também. Foi o vídeo que apareceu essa semana agora. Recente. Foi a última. Eu conversei essa semana mesmo, eu Bem conversei com o Moncler, falei, pô, Moncler, eu quero os ratos maiores, cara, pra eu ficar dando 5, 6 ratos, tá chato. Eu quero otimizar esse negócio um pouquinho. Aí, não, cara, vamos aumentar os ratos então. Aí eu vou pedir agora, na próxima vez, eu vou pedir os ratos maiores. Mas quando a gente fala de 20, só última pergunta, tá? Para passar para a próxima Fala, pessoa. tá? Quando a gente fala de 20%, a gente tá de 15 a 20%, a gente está falando de 15 a 20% naquela alimentação. Se o seu não no total do mês, concorda? Então, Não, então se o seu animal ele vai comer 2 vezes no mês, vamos botar que seja 15% cada alimentação, então ele está se alimentando com 30%. Se é de 20, se é 2 vezes por mês, 40%. Se é no caso daquele que você falou que se alimenta de 7 em 7, então cada vez que você alimenta, você está chegando nessa porcentagem. Não é esses 20 dividindo dentro do mês, não, concorda? isso aí tá certo. Se eu acompanhei teu raciocínio, eu concordo com você. Eu Eu acho, também. né? Só acompanhei essa parada mesmo, cara. É 15% naquele momento.
Aí depois 15% no outro momento. 15% no outro momento, sabe? Não é no mês. Ah, soma todos esses 7 dias no mês dá 15. Não, ele vai dar pouco. Tem que ser mais. E no caso da cobra d'água já é diferente, porque a gente não consegue pesar. Então ela fica livre, ela come A quanto cobra ela. d'água, cara, ela é maneira porque ela vai te fazer criar a raiz no old school, onde não tinha balança, onde não tinha peso, cara, viver perigosamente. Eu olhar e falar assim, eu acho que isso aqui passa pela boca da cobra. Pá, ih, travou. É esse viver perigosamente, sabe? É esse lugar aí do old school. Mas, Eu pego ela e solto. Eu deixo por conta própria. tu bota, e tem essa também, cara. Você pode pegar lá. E olha, eu já vi umas cobras d'água na natureza comendo uns lambari, não, uns acará gigante, hein, cara? Então, Gigante. eu só coloco o peixe em si e deixo. Fala, Deixa a ela vida que que se segue, vira né? quem que ela que vai escolher quem ela vai comer ali. Comeu, eu retiro e ponho lá e deixo os 5 dias. Viu? Vida que segue. Eu, Show? Mais alguém quer levantar a mão, perguntar alguma coisa? Aproveita aí. Eu já estava, não sei se eu pulei, mas tudo bem. Eu tenho a própria criação de rato em casa, né? Do Twister em si. Então eu tenho filhote, tenho médio, tenho adulto. E a minha dúvida é entre o rato congelado ou o rato vivo, porque eu não consigo dar uma vacina específica nos ratos para poder tirar qualquer protozoário, qualquer tipo de bactéria que tenha neles. Então, o que que eu faço? Quando tá muito, eu acabo sacrificando eles e congelando. O ideal seria o congelado ou em casa mesmo, como eu que crio, então eles não têm contato muito com rua ou algo parecido, ou eu dar eles vivo. Não Ó, gosto de dar eles vivo porque eu tenho medo de machucar o réu, então eu ó, deixo. vivo, nunca é bom dar, porque tem o risco de machucar, né? É, Então você então, dá, eu você dá sempre ele dou uma batida antes. recém-abatido. Dá certa quina, faz um helicóptero, usa as técnicas das antigas e oferece. Uma torção no pescoço, pronto. Uma tração no pescoço. É porque aquela secção da coluna puxando a cauda, ela às vezes não funciona, né? Porque aí você fica, né, Não, fazendo o bicho sofrer ali. eu flexiono o pescoço ali assim, pronto, acabou. Então você já tá com a experiência já. Aí você dá o bicho. Se a gente for pensar em questão de segurança mesmo, 30 dias congelado é melhor do que recém-abatido, seguindo a regra da regra. Os bichos Sim. no biotério, eles são vermifugados, Até né? Então porque eu eles. não tenho veterinário onde eu moro. Uhum. Eu moro na cidade de Mariana, eu moro até próximo ao Criatório de Boias Brasil. Só que o de Boias Brasil fica tipo umas 3, 4 horas de viagem daqui. E o veterinário também umas 3, 4 horas de viagem. Então eu tenho que pegar a experiência por conta própria, porque não tem recurso. Aham. Não, mas, E mas aí é, eu cara, acabo. assim, não vai ser algo que vai botar o teu bicho em super risco, sabe? Se você der o alimento vivo ou recém-batido. Mas quer garantir a segurança? Congela 30 dias, depois dá. Descongela e dá. Aí você Não, tá, bacana. você tá tranquilão, sabe? Mas se você não fizer assim, não estou julgando, né? Só para Não, ter bacana. isso. Show. Fala, Pedrão. Fala, Vili, beleza? Como é que você tá? Esse bicho tá grande, cara. Quantos anos tá essa serpente? Vai fazer dois ainda. Caramba, cara, benza a Deus. Faz dois em janeiro agora. Não Realmente é dia dia 2 eu 14 não não, tenho né? nem a metade disso. Não é dia 14 de janeiro, não, né? 21 ou 28, eu nunca lembro, que as duas são de janeiro, eu nunca 14, lembro qual é a data. 14 é meu aniversário. Tá certo. Só uma pergunta rápida, na verdade, é uma opinião. O que você achou daquele registro inédito de uma jiboia predando aquela falsa coral? O Jorge acho que até comentou isso essa semana. Não sei se você chegou a Cara, ver. não vi. Não vi. Jorge postou lá na página do Predatório. Achei bem interessante, cara, porque vale até um alerta pra gente, né? Que tem esses bichos aqui e tem outras serpentes menores, né? De colocar junto, que eu vejo muita gente colocando serpentes muito uma próxima da outra, pra gente tomar esses cuidados também, né, cara? Cara,
esse lance de criar junto, existem vários riscos relacionados a isso, né? E aí é aquela velha história, meu irmão. O bicho não come o outro bicho até que esteja com fome e tenha um insight de que, pô, acho que está na hora de eu começar a comer. Eu fui uma vez, e aí isso vai muito no negócio de artigo científico, né? Eu fiz uma vez uma trilha aqui no Parque da Tiririca, estava na trilha e estavam os estudantes do Museu Nacional, já contei essa história para algumas pessoas, e eu falei para os caras assim, cara, toma cuidado, porque tem um lugar aqui que as jararacas costumam ficar empoleiradas, e elas ficam mais ou menos na altura do rosto. E aqui tem muita jararaca. Então, cuidado, estava de noite e tal. Aí um pesquisador falou assim, cara, não existem registros de jararacas que ficam empoleiradas a essa altura e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, cara, beleza, maneiro, parabéns. Mas cuidado, porque tem jararaca aqui que fica empoleirada para não te morder. Aí, isso é um absurdo e tal, que eu estudei no Butantan, fui no sei, tá, falei, tá bom, segue a trilha. Aí teve uma hora que eu abri assim, uma torceirazinha de alguma coisa, com a lanterninha de cabeça, eu dei de cara com a jararaca empoleirada na altura do meu olho. Aí eu falei, eu fechei ela assim, voltei. Aliás, chama aquele cara lá da jararaca empoleirada. Aí o cara veio, falei, cara, na moral, a gente precisa fazer um trabalho de educação ambiental aqui, cara. Tudo errado, mano, tudo errado. E o que que houve? Aí, porra, ninguém contou para essa jararaca empoleirada na altura do rosto que não existem artigos científicos que digam que ela fica empoleirada. Ela não pode estar aqui, cara, ela tem que baixar, cara. O cara, meu Deus, eu não tinha, nunca tinha visto isso. Eu falei, caraca, mas tu tem que falar para ela, cara. Tu falou só para mim, ela não ouviu, tava longe. Aí depois disso, os próximos, a gente voltou, né? E aí essa volta levou quase 4 vezes mais do que a ida, né? Que aí pronto. Tem muito disso nos bichos, né? Não existe até que aconteceu, né? Tudo é impossível Exato, até que alguém faça, né? Aí depois de alguém faz, exatamente. acabou impossível. Então, assim, é interessante esse. E na alimentação também, né? Uma pega o rato, a outra pega também, a maior engole a pequena. Isso eu já vi muito. E aí a maior engole a pequena, porque ela não para, ela não solta, né? Mas, enfim. Tem cobra que tá comendo aquela lagarta, né? Já viu? Aquela lagarta jujuba. Uma lagarta jujuba que eles vendem na gringa, que é para lagarto, que é para pogona. Tem algumas serpentes que estão se alimentando da lagarta já, né? Tem serpente que come lacraia aqui no Brasil e tal, tem esses relatos, mas enfim, é sempre bom o alerta. Depois eu vou dar uma olhada nesse artigo, eu não vi não. Boa, bom insight. Show? É isso, pessoal. Podemos concluir ou tem mais alguma pergunta? Elton tá com a câmera fechada. Elton, eu quero te falar que o Jorge me disse. Tá me ouvindo, Elton? Pode abrir o microfone se estiver me ouvindo. Não? Tá bom. Só queria te Tô falar que ouvindo, tô ouvindo. Show. Aqui, você me perguntou se a minha garota era irmã da tua serpente, e o Jorge me falou que é. Ah, legal. Doido. Ela nasceu dia 10 de fevereiro, se eu não me engano. A tua é 10 de fevereiro 10 de também? fevereiro, fez 10 meses É, agora. é isso aí, mesma ninhada. Ele falou que a tua tá grande pra caramba, cara. Qual o tamanho que ela tá? Ah, ela chegou aqui com 520 gramas. Eu vou pesar ela amanhã. Mas você acha que tá ou nem acha? Ah, ela deve estar com 600 por aí. Depois me manda lá no Instagram pra eu saber. Eu vou Ah, eu te comparar com a falo, minha eu te aqui, falo. pra gente trocar Beleza. ideia. Show. Falou, Beleza. abraço. Valeu. Pessoal, se ninguém tiver mais pergunta, eu vou encerrar por aqui. Beleza? Tá tranquilo. O Marcelo tinha. Mas então, eu tô vendo aí a do Pedro e ele falou que vai fazer 2 anos, né? Helvig faz 2 anos agora, dia 24, e ele não tem nem a metade do tamanho da dele. O que fez aí, Ele Pedro? tem, ele Oi, tem 1 metro só. cara, Coloquei a ali nos Ravena, comentários. O Pedro tá dando rato com tá- whey protein. É rato com whey Ele, protein, isso aí. ele bota a bomba nos ratos, velho. cara, não, a Ravena tá com 1,63 m, 2,5 kg, mais ou menos. É uma fêmea, né? É uma fêmea, é uma fêmea. Ah, não, o meu é macho, deve ser por isso então. Isso Não, tem, influencia, tem, cara. tem uma diferença Pede, grande. pede pra ele pegar aí a irmã da Cleo e compara as duas. Ah, eu A, peguei a irmã da Cleo. Olha a irmã da a, Cleo aqui, ó. Ó, me mordeu É, já não, hoje. o Harry também não é muito social, não. Ele prefere ficar no terrário e me deixa em Ó, paz, não mexe comigo. a Ravena fica isso aqui, ó. Larga ela aqui, ó. Ela fica numa boa.
Maneiro, A, cara, maneiro. a Sêncra não, a Sêncra já é encapetada, ela me deu umas 4 mordidas ali, mas tá tudo certo. Tem que pegar, senão fica muito bravo. Mas olha, dá um beijinho nela aí. É normal. Sim. Ô, pessoal, posso pedir aqui para a galera que não abriu a câmera ainda, vocês podem, por gentileza, todo mundo aqui abrir a câmera, para a gente poder fazer o encerramento aqui, todo mundo junto. A gente vai encerrar agora. Ó, o João aí, para a gente poder encerrar aqui. Aproveitar, galera, quem puder, tirar uma selfie aqui, tira uma foto da tela, quem tiver aí, me marca lá no teu Instagram, posta, para a gente poder ajudar o perfil a crescer cada vez mais, isso é sempre muito legal. Se vocês gostaram, acredito, na verdade, eu espero de verdade que tenha trazido informações boas para vocês, sites legais, porque, de fato, fiz um compilado baseado em muitas informações, muitas dúvidas que vocês mandaram e também alguns insights importantes que eu acho que tem que ser colocados. Espero que tenha esclarecido bastante. Bom, quase ninguém perguntou dúvida, né? Então acho que deu para esclarecer bastante as dúvidas de todo mundo. E prin- principalmente, cara, além de receitas de bolo, tá? São animais, são seres vivos. Então é importante que todo mundo tenha essa questão de que conheça o seu animal, avalie os conceitos para que você possa colocar em prática tudo isso que tanta gente já passou de conteúdo e você tem um bicho da melhor forma possível. Beleza? Então a galera tá aí com a câmera aberta, pô, dá um As sorrisão todo dúvidas mundo aí foram pra embora tirar com o uma Daniel, foto. velho. Oi? As dúvidas foram embora com o Daniel. Eu acho que é isso, a gente tá mal acostumado, né? Pessoal, dá um tchau aí que eu vou tirar uma foto aqui. Quem quiser dar um sorrisão aí, pode dar um sorrisão. Eu só tô sem Aí. webcam, por isso que eu não tô aparecendo. Boa, cara. Boa. Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês ficarem até 11 horas da noite de uma quinta-feira, tá? Quem for entrar na comunidade dos Eu criadores de tô, cobra, show, tô de cara. folga. Boa. Aproveita para entrar na Boa. Aproveita para entrar na comunidade agora, tá? Para a gente poder para vocês poderem, porque vai estar aberto somente hoje, e aí ano que vem o valor aumenta, infelizmente, não é tão legal, mas espero que todos são muito bem-vindos na comunidade, a gente tem os conteúdos incríveis lá dentro, e é sempre muito bom poder ajudar todo mundo, tá? Muito obrigado a todos vocês, não deixe de tirar uma foto aí, todo mundo já pegando cobra aí, maneiro, não esqueça de tirar uma foto, marca lá no Instagram, e muito obrigado, muita gratidão por todos vocês estarem aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Ó, semana que vem tem encontro da comunidade, é o último do ano. Quero todo mundo lá, hein? Mazinho que não tá indo, galera que liga para quem não tá indo, chama todo mundo para a gente poder fazer o último do ano, ter um planejamento maneiro para 2024, tem muita novidade. E depois, para a galera daqui, tem o sorteio do livro. Não vou esquecer, não, pode deixar. Não precisa me cobrar, não. Valeu, gente. Tchau. Uma boa noite para vocês.